Professor de química, você? Formado em química. Minha cabeça é igual uma tabela periódica. Uau! Conta mais. Como é que funciona uma cabeça em tabela periódica? É assim, dentro de uma empresa, uma das coisas mais importantes que a gente precisa são de processos, né? Então, eu tenho uma metodologia que eu ensino para os empresários, chama PRIOS. PRIOS é processos, rotinas, indicadores, líderes, sistemas. Então, quando a gente tem processos organizados, a gente cria rotina, a gente cria manuais, a gente cria playbooks, e 85% daquilo que acontece numa empresa no dia a dia é previsível, é um processo repetitivo. Só que muitos empresários não documentam isso e não transformam num playbook. Por isso que eles sempre vivem apagando fogo. Mas mal eles percebem que eles resolvem sempre os mesmos problemas. Então, quando eu falo que minha cabeça é igual uma tabela periódica, é porque eu consigo processualizar absolutamente tudo. Então, empresários me procuram também quando eles querem ensinar. Então, o G4 Educação, o Ricardo Eletro, o Marcos Marques, essa turma toda que ensina hoje, eles me procuraram para montar o Learning Experience deles, que é a experiência de aprendizagem dos alunos. Que não basta ter um sistema de ensino, tem que ter um sistema de aprendizagem. Eu tenho que falar e você precisa aprender. Só que eles não são professores, né? Eu sou professor mesmo, de formação. Então eu ensino eles como educar outros empresários. E isso é processo, é método. E método cura medo. Então a gente ia iniciar uma conversa aqui, se for, pô, você não se conhece direito, você tá com medo aí de... Eu não tenho medo, porque eu tenho método. Então quem tem método sobe num palco ali para 5.000 pessoas, não tem um frio na barriga, porque sabe o nível de preparação que tem. Rapidinho, se você quer aprender as melhores estratégias sobre gestão, marketing e vendas para escalar os resultados do seu negócio, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer o programa Escala de Negócio. Professor, né? O professor já começa ensinando. O professor já começa ensinando, né? Só que trazendo isso para um ponto de vista analítico, né? Já estou me analisando a partir do que tu me trazes. Esses tempos, essa semana eu fui fazer uma palestra e pela primeira vez eu me organizei essa palestra com ele é um roteirista, na verdade. Eu fui, assim, criativa também em buscar por uma fonte que não era óbvia. E aí eu percebi que foi a primeira vez, em tantas palestras que já fiz, foi a primeira vez que eu me organizei nesse lugar. O resto era tudo na força do meu borogodó, que eu acho que eu sou boa, dou conta. Mas é pesado. A gente nem percebe o quanto é pesado ficar toda hora dando um jeito. Sim. Acho que o empreendedor entra nesse lugar, né? Ele se acostuma a apagar fogo. Sim. E aí vira o processo dele apagar fogo. Sim. E ele passa toda hora apagando fogo. Então, legal entender também quem educa a gente. Isso é uma grande responsabilidade, né? Tem os 3 P's dos grandes sábios, é perícia, prudência e paciência. Então, perícia é saber o que você está fazendo. Prudência é responsabilidade ao fazer o que você está fazendo. E paciência é respeitar o tempo das coisas. Então, nem sempre o bebê vai nascer no tempo que você quer. Na verdade, ele vai ter que esperar 9 meses. Uma empresa, para amadurecer, ela precisa de tempo também. Então, o pessoal vem num evento como esse aqui, um evento extraordinário. São 2 dias que a cabeça sai em ebulição. Mas ele vai conseguir escalar 10x a empresa dele em uma semana? Não vai. Se ele não tiver a paciência de cumprir com disciplina as atividades uma vez por dia, ele não vai chegar onde ele quer. Sim. E aí a mente vira confusa, cheia de barulho, distração, perde foco. Então você tem que ser uma flecha. A flecha ela não volta. O foguete dá ré hoje em dia, né? Agora a flecha não volta. Uau! Sim, esse tempo eu tava pensando um pouco sobre isso. Sabe quando tu vai fazer uma academia, daí tu quer ver o resultado do teu corpo rápido? Não vai ver. Porque tudo o que é natural requer o tempo de desenvolvimento. Sim. Tem uma grande resposta para isso aí, que é o seguinte. As pessoas primeiro elas não precisam buscar o resultado, elas precisam buscar o hábito. Então, quem quer fazer academia, a primeira grande vitória que ela tem que ter é acordar. Então, se ela consegue acordar, colocar o tênis e ir, aplauso para ela. Então, essa é a microdopamina que você vai conseguir no primeiro mês. Aí, no segundo mês, você vê que o seu hábito ele ficou mais forte ainda. Aí, no terceiro mês, você começa a ver as primeiras curvas. Curva na perna, no braço. Aí você vê resultado. Resultado vicia mais que droga. Aí você continua. E assim, tem gente que não tem a paciência
talvez passou a vida sem nunca ter tido a paciência de resistir o hábito ao ponto de ele virar resultado. Sim. Tô errada. Não, é isso. Então, primeiro você tem que ser apaixonado pelo processo. Só que ninguém é apaixonado pelo processo. Então, você tem que ser apaixonado pelo resultado, daí você tolera o processo. Essa é a regra básica. Se o primeiro resultado, vai ter que tolerar o processo inicialmente. Sim. Vai ter que resistir. E o primeiro resultado é conseguir acordar. Então, quando você pega uma grande meta e decupa em metas menores, é onde a disciplina existe. Porque mirar assim, não, quero faturar 3 milhões esse mês. Pô, mas você fatura 80 mil. Você não vai chegar lá. Mas eu sou capaz. Não, eu acredito em você. Só que, historicamente, estatisticamente, atendendo várias empresas, vamos crescer primeiro 30% esse mês? Você consegue alcançar esse resultado? Então vamos. Aí a pessoa alcança. Isso é motivação para o empresário. É resultado. Não é vídeo motivacional. Então, quando eu tenho resultado, isso me gera motivação. Motivação é um motivo para ação. Eu continuo agindo, tendo mais resultado. É um ciclo virtuoso de crescimento. Só que para ter uma ação eficiente que gera resultado, eu preciso de método. Sim. E o teu método para essa ação, quando tu educa quem nos educa, né? Porque várias pessoas que educam a gente enquanto empreendedor hoje passaram por você como aluno. Como você comentou, Marcos Marques e tudo mais. Quando você mexe nessa estrutura, você mexe na estrutura da pessoa ou do negócio? A escala, que é o que eu gero para esses negócios, eu preciso de modelo de negócio e modelo mental. Então, eu preciso lidar com os dois. Então, em modelo de negócio, eu ajusto tudo, arquitetura de marca, projeção de marca, GP3, editoria, sistema de vendas e escala. E o modelo mental, eu preciso construir coragem, otimismo, resiliência. Eu preciso curar venenos cerebrais como medo, autossabotagem, procrastinação. Que aí é onde vira um leão. Quais são as habilidades mais, no teu ponto de vista, assim, mais importantes de a gente desenvolver num empreendedor que quer escalar a sua ideia? Primeira coisa é coragem. A coragem, ela é o maior antídoto do medo. Só que a matéria-prima da coragem é a confiança. Só que a matéria-prima da confiança é o método, é a preparação. Então, eu não tenho medo nenhum de fazer alguma coisa quando eu sou preparado para isso. Então, a preparação gera previsibilidade. Previsibilidade reduz a ansiedade. Então, o que eu faço hoje para preparar quem educa é mostrando para eles soft skills, hard skills e tech skills. Então, hard skills é a habilidade técnica de ser um bom professor. Fazer PHC. Sabe o que é PHC? É pergunta, história e conteúdo. Você quer ensinar alguma coisa para alguém, em vez de você só ficar falando conteúdo, você faz uma pergunta primeiro. Isso abre o cérebro. Aí você conta uma pequena história, isso excita o cérebro. Aí depois você coloca o conteúdo. Imagina, eu ensino criança, cálculo estequiométrico para aluno de 14 anos de idade. Tem que ser bom nisso, né? Então, pra ter ele, né? Já ele. A galera não quer assistir 50 minutos de aula de cálculo estequiométrico. Então, o professor tem que saber encantar. E, então, a primeira coisa são hard skills. Depois, as soft skills. Então, são habilidades socioemocionais que estão atreladas a OCR, principalmente, que é otimismo, conexão social e resiliência. Então, otimismo é uma mente positiva. Mesmo diante de catástrofes, eu tenho que enxergar o lado bom das coisas, que é o que eu aprendi com isso. Segunda coisa, conexão social. Eu não vou ser um grande líder e empreendedor se eu não souber me comunicar bem em diferentes ambientes. E por último, resiliência. Empreender é sobre cair e levantar. Agora, quando eu estou lá no fundo do poço, eu tenho que entender que fase não é fim. Então, depois do vale da sombra da morte, existe o paraíso. Eu tenho que aprender lá no fundo do poço para depois chegar numa etapa maior. Então, são esses três, soft skills, otimismo, conexão social e resiliência, e depois tech skills, que é inteligência artificial. Então, como é que eu plugo IA hoje para ser mais produtivo, aumentar meu volume de alcance e com isso gerar mais receita e lucro? Então, são essas três coisas que eu ensino.